Nessa aula, iremos estudar os répteis. Nossos objetivos ao final desse vídeo é apresentarmos e construir o conhecimento sobre as características dos répteis relacionados ao revestimento do corpo, aos sistemas digestório, respiratório, cardiovascular e excretor, à reprodução e aos principais grupos. Dessa forma, vamos começar nosso estudo sobre os répteis tratando das características gerais desses seres. Primeiramente, vamos apresentar e tratar das características que marcaram esse grupo como o primeiro a ocupar definitivamente o ambiente terrestre, sendo independentes da água para a reprodução. Ao observarmos o mapa, podemos concluir que os répteis são encontrados com maior frequência em regiões tropicais e subtropicais, ocupando grande variedade de hábitats. Isso ocorre porque a temperatura dos seres pertencentes a esse grupo é regulada por meio de adaptações comportamentais. Algumas espécies procuram se manter ao sol quando a temperatura é baixa. Quando a temperatura do corpo está elevada, eles vão para locais sombreados ou para a água. Pelo fato de usar o calor externo para se aquecer, são chamados de ectotérmicos. Um réptil, por exemplo, sobrevive com menos de 10% das calorias requeridas por um mamífero de mesmo tamanho. Isso porque os mamíferos, animais considerados endotérmicos, ao contrário dos répteis, despendem grande quantidade de energia para regular a temperatura corporal. Um outro termo que pode ser usado para os répteis é psilotérmico, que quer dizer temperatura variável. Entretanto, esse termo deve ser evitado porque não é sinônimo de ectotérmico e porque muitos animais, os peixes, por exemplo, vivem em águas com temperatura tão estável que a temperatura corporal deles varia menos que a dos mamíferos. O nome dos répteis tem origem do latim, que significa rastejar ou arrastar. A pele desses indivíduos, diferente da pele dos anfíbios, é espessa e altamente queratinizada, ou seja, tem uma camada bem espessa de células mortas devido à impregnação da queratina. Essa queratinização reflete a adaptação ao ambiente de terra firme, com umidade baixa e a perda de água por transpiração é reduzida. Nos crocodilianos, as escamas que recobrem as pernas e barriga são retangulares, dispostas em fileiras intercaladas com o epiderme. Na região dorsal, as placas dérmicas têm natureza óssea. Alguns répteis, como as serpentes e lagartos, trocam periodicamente a camada epidérmica mais externa, o que permite o crescimento. Além disso, a gente tem a carapaça nos jabutis, tartarugas e cágado. Os pulmões dos répteis são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, com maior número de dobras internas. Existem músculos ao redor das costelas que permitem a expansão e contração da caixa torácica, forçando a entrada e saída de ar dos pulmões. Uma curiosidade é que algumas serpentes têm apenas um pulmão, o que a gente explica por provavelmente ser uma adaptação à sua forma corporal. Os répteis apresentam adaptações nas patas que ajudam na conquista do ambiente terrestre. Além de permitir uma locomoção rápida, eles apresentam garras que protegem as extremidades dos dedos e auxiliam também na locomoção em superfícies ásperas. Mas a novidade evolutiva que permitiu a esses seres conquistarem definitivamente o ambiente terrestre foi o tipo de ovo, o chamado ovo amniótico. Este é protegido por uma casca membranosa ou calcária, e o embrião que se desenvolve em seu interior apresenta estruturas extraembrionárias, como o âmnio, que é uma bolsa cheia de líquido que está em volta do embrião, protegendo da dessecação e de choques mecânicos. O saco vitelínico, que é uma bolsa ligada ao sistema digestório do embrião, retirando componentes nutritivos da gema, que é o vitelo, e transferindo-os para os vasos sanguíneos do embrião. O alantoide, que é uma bolsa ligada ao intestino do embrião, que armazena as excreções. E o córion, que fica em contato com a casca e permite trocas gasosas entre o sangue do embrião e o ar. A maioria dos répteis é ovípara, mas há espécies ovovivíparas, em que as fêmeas retêm os ovos no corpo até a eclosão, e também espécies vivíparas, como as serpentes, que desenvolvem uma estrutura equivalente à placenta, permitindo troca de substâncias entre o embrião e a mãe. Na maioria das vezes, não há cuidado com a prole, pois as fêmeas abandonam os ovos após a postura. Os répteis são divididos em 4 ordens. A esquamata, ou dos escamados, embora tenha espécies aquáticas, a maioria é terrestre.
são os lagartos e as serpentes. Os lagartos apresentam grande variedade de forma, as patas podem ser longas ou curtas, a cauda é usada como estrutura de equilíbrio. Quando aprisionados, as vértebras que formam a cauda se separam e o animal foge. Na boca há vários dentes e a língua pode ser projetada vários centímetros à frente para capturar insetos. Apresentam bexiga, mas as excretas são semissólidas, saindo da cloaca como um material esbranquiçado misturado às fezes. As cobras têm o corpo alongado e desprovido de extremidades pares. Os dentes ficam inclinados para trás, prendendo o alimento durante a deglutição. Em cobras peçonhentas, há um par de dentes ocos especializados na condução do veneno. A língua em forma de fita tem a extremidade bífida. Os órgãos de Jacobson são duas pequenas câmeras sensitivas de função olfativa que se abrem na boca. A quelônia, ou ordem dos quelônios, tem como representantes as tartarugas marinhas e de água doce, cágados de água doce e jabutis que vivem em terra firme. O corpo desses seres fica em uma espécie de caixa oval, composta por placas ósseas. A parte dorsal é convexa e é formada pela carapaça, e a parte ventral, mais achatada, é o plastrão. As vértebras e costelas ficam soldadas à carapaça. Não apresentam dentes, mas a mandíbula e a maxila apresentam fortes lâminas, usadas para esmagar o alimento, formando um bico semelhante ao das aves. Apresentam bexiga e a urina é líquida, contendo ureia e ácido. A ordem Crocodilia, ou dos crocodilianos, reúne crocodilos e jacarés, que geralmente habitam brejos e rios. O corpo apresenta cabeça, pescoço, tronco e cauda distintos, patas curtas e dedos que terminam em garras córneas, olhos com pálpebras e membranas nictitantes. Os músculos são variados, o que permite o movimento na terra e na água. E a classe e a ordem Rhincocéphala, que reúne apenas duas espécies da Nova Zelândia. O sistema digestório dos répteis é um sistema digestório completo, porque apresenta boca e ânus, e a maioria desses seres é carnívoro. Algumas espécies, como de cágados, lagartos e as tartarugas, podem ter o hábito de uma nutrição com base em vegetais. Então, nesse caso, a gente chama esses seres de herbívoros. Eles apresentam circulação sanguínea dupla. O coração tem 2 átrios e 1 ventrículo em répteis não crocodilianos e 2 átrios e 2 ventrículos em crocodilianos. O ventrículo dos répteis não crocodilianos apresenta 2 septos musculares incompletos, um horizontal e um vertical, que delimitam 3 compartimentos ventriculares: a cavidade pulmonar, a cavidade arteriosa e a cavidade venosa. O sangue desoxigenado penetra no coração por um pequeno seio venoso que se abre no átrio direito, enquanto o sangue oxigenado chega ao coração pelas veias pulmonares, penetrando no átrio esquerdo. O átrio direito contrai-se um pouco antes do esquerdo e lança sangue desoxigenado na cavidade ventricular venosa. A contração do ventrículo impulsiona esse sangue para a artéria pulmonar. A contração do átrio esquerdo lança o sangue oxigenado nas cavidades ventriculares pulmonar e arteriosa, de onde segue para as aortas e artéria braquicéfala, impulsionado pelo ventrículo. Em crocodilos e jacarés, a separação entre os lados direito e esquerdo do coração é completa, com um coração tetracavitário. A função dos répteis é de rins. Em alguns, a urina produzida nos rins é conduzida para a cloaca pelos ureteres. Em outros, é armazenada em uma bexiga antes de ser lançada na cloaca e eliminada. A maioria excreta ácido úrico. Essa substância é menos tóxica que a amônia. É pouco solúvel em água e pode ser eliminada pela urina com grande economia de água. A excreção de ácido úrico é uma adaptação ao ambiente de terra firme, onde a economia de água é importante. Diversos répteis reabsorvem parte da água da urina enquanto está armazenada na cloaca. Nesses casos, o ácido úrico forma uma pasta esbranquiçada, semissólida, que é eliminada com as fezes. O sistema nervoso dos répteis é comparado ao dos anfíbios. A visão é muito boa, o olfato em alguns grupos é muito bem desenvolvido. As serpentes, por exemplo, têm um órgão olfativo no teto da boca, o órgão de Jacobson, que lhes permite o equivalente a sentir o gosto no ar. Por isso, elas colocam continuamente a língua para dentro e para fora da boca.
As serpentes são surdas a sons propagados pelo ar, mas conseguem captar vibrações do solo por meio dos ossos do crânio.